Boa noite, queridos. De fato, a coisa mais bela desse mundo é a Igreja de Deus. Aliás, é a única coisa que Deus tem aqui na terra que lhe interessa. A única coisa que interessa a Deus aqui é a sua igreja. E a maior alegria na vida de um homem é poder trabalhar para Deus na sua igreja. Há um pensamento que diz que a maior glória de um homem são seus filhos. E a maior alegria de um homem é trabalhar para os filhos de Deus. Então, eu lembro do dia 17 de janeiro de 2004, quando preguei meu primeiro sermão, aqui como pastor, e durante 6 anos estivemos juntos. E ao olhar o rosto de vários amigos, irmãos, eu louvo a Deus pelo trabalho, pela amizade, o relacionamento que construímos juntos. Louvado seja o Senhor. Agradeço ao pastor Paulo, suas palavras carinhosas. O pastor Paulo é um homem amoroso, e aí está a essência do ministério. Ministério sem amor, aos olhos de Deus, não tem valor. Queridos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Tome a Bíblia em suas mãos. Vamos ler esse texto do verso 1 até o verso 7. O título do sermão dessa noite é Ele está sempre por perto. São Lucas capítulo 24, convido você a abrir a palavra de Deus ali e deixar seus olhos ali. Vou guardar com muito carinho, com muito amor esta placa, queridos anciãos e pastor da igreja. A Bíblia diz assim: mas no primeiro dia da semana, domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, 2 anjos vestidos com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para a terra. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Por que viestes à sepultura à procura da vida? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, de como falou antes, estando ainda na Galileia, quando ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Eu poderia ler aqui os relatos paralelos de São Mateus, São Marcos e João, onde completa o que aconteceu naquela madrugada. Vou apenas mencionar. Ali estava uma grande pedra fechando a sepultura, uma pedra aos olhos humanos inamovível. Ali estava o selo romano proibindo qualquer pessoa de tocar aquela pedra, aquele lugar. Ali estava a guarda romana designada, soldados que nunca tiveram medo de ninguém, nunca se atemorizavam. Ali estava uma enorme hoste de anjos maus. O exército do demônio estava ali, os mais poderosos anjos. O próprio demônio estava ali para se certificar de que Jesus não sairia daquele lugar. Porém, ali também estavam os mais poderosos anjos de Deus, uma hoste angelical. Anjos magníficos em poder estavam ali, designados por Deus, porque haveria uma batalha, haveria uma luta. A humanidade não saberia, senão depois, o que aconteceria naquela madrugada. Um anjo que substituiu Lúcifer foi chamado por Deus. E diz a serva do Senhor que Deus colocou a sua couraça, Deus colocou a sua veste de guerreiro. Não entendo isso. Mas Deus colocou um poder ainda maior neste anjo
que é o anjo mais poderoso do céu. E naquela madrugada, Deus permitiu que a sua glória cruzasse o terceiro céu, o segundo céu, e entrasse nesse céu. Um facho de luz preparou o caminho, e aquele anjo vestido com um poder especial foi enviado por aquele facho de luz numa estrada luminosa. E quando aquele anjo chegou, projetado pela glória de Deus, e pisou o solo, tão grande foi o impacto que houve um grande terremoto. Irmãos, quando Jesus Cristo morreu, à plena luz do dia, Deus mandou trevas para cobrir a nudez do seu Filho, e houve um grande terremoto. Naquela madrugada, Deus enviou luz e um grande terremoto, porque Deus transforma trevas em luz e luz em trevas. Deus está no controle de tudo e de todos. Então, 2 anjos se apresentaram. Esse anjo que assumiu o lugar de Lúcifer tocou aquela rocha, aquela grande pedra, como se fosse uma pedrinha, um seixo. Removeu a pedra. Um anjo entrou e desenrolou Jesus. Outro anjo ficou de prontidão, porque os anjos maus estavam ali. Então, esse anjo poderoso se afasta e diz: Cristo, teu Pai te chama. Irmãos queridos, quem ressuscitou Jesus? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Ou foi Ele mesmo? Foi Ele mesmo. Ao sair da sepultura, Jesus disse sobre aquela pedra: eu sou a ressurreição e a vida. Ele depôs a sua vida e diz: eu entrego a minha vida e eu reassumo. Destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. Jesus tem vida própria, não derivada. Deus nunca morreu. Ele entregou a natureza humana e reassumiu a natureza humana. Ele se auto-ressuscitou, porque Ele é a ressurreição e a vida. Haverá um outro terremoto por ocasião do juízo final. Agora, irmãos, acontece alguma coisa ali que tem a ver com você e comigo. Naquela manhã acontece uma situação que não era plano de Deus, não era plano de Jesus. Jesus tinha dito para aqueles seus seguidores e as suas seguidoras: eu quero encontrar vocês na Galileia. Galileia era a região da sua terra, onde está o mar da Galileia, onde viveu os maiores momentos da sua vida perto dos seus, era a terra dos seus apóstolos também. Jesus queria encontrar-nos lá, mas por alguma razão eles não entenderam e ficaram ali na Judéia, cerca de 300 quilômetros ali no sul, em Jerusalém. E agora nós vamos tirar algumas lições dessa madrugada para a nossa vida. A primeira coisa que aconteceu ali, as mulheres não sabiam como iam fazer, mas prepararam aromas e especiarias para embalsamar e ungir o corpo de Jesus. E Maria Madalena foi a primeira a chegar. As mulheres não partiram do mesmo lugar, mas de lugares diferentes. E quando Maria Madalena chegou e viu a pedra revolvida, ela voltou correndo para falar para Pedro e João que Jesus não estava ali, o corpo de Jesus não estava ali. E nesse ínterim, enquanto ela vai conversar com Pedro e João, chega um grupo de mulheres. Maria, a mãe de Tiago, Salomé, outras mulheres, Joana. E para esse grupo de mulheres que aconteceu essa cena. Ali não está Maria Madalena, ali não estão os apóstolos, é um grupo de mulheres, cerca de 4, 5 mulheres, pelo que a Bíblia menciona. E o verso 5 diz assim: elas, possuídas de medo, baixaram os olhos para a terra. Queridos irmãos, quando Deus se revela para a gente, Deus quer que nós o vejamos, que nós o contemplamos. Quando Deus se apresenta para você, Deus está dizendo para você: olhe nos meus olhos. Deus não baixa o rosto, Deus encara. Irmãos,
nós não podemos baixar os nossos olhos para esta terra, para o chão. Nós temos que olhar para o rosto de Deus. Pastor, como que eu olho para o rosto de Deus? Quando você coloca o seu rosto na Bíblia. Quando você coloca o seu rosto na Bíblia, você está olhando para o rosto de Deus. Ontem à noite, um telejornal fez uma resenha das tragédias que têm acontecido nesse mundo, nesse milênio. Desde o 11 de setembro de 2001, as tragédias estão se acentuando, crescendo. Não importa se é na Europa, se é na América, se é no Brasil, qualquer lugar do mundo, Satanás está vendo que Deus está retirando a sua proteção e Ele está agindo. Irmão, se já houve um tempo que a gente poderia dizer, Jesus em breve vai voltar, esse tempo é agora. Nós não podemos mais olhar para essa terra, olhar para o chão, nós temos que olhar para Deus e para a face de Deus. Jesus queria que essas pessoas estivessem na Galileia, olhando o mar, a natureza, tivesse um momento de... Não, mas ela estava olhando para uma sepultura. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Quando Deus se revela é para ser contemplado. Olhe para o alto, olhe para dentro da eternidade, olhe para a sua Bíblia cada manhã. Olhe para o seu anjo, olhe para o trabalho do Espírito Santo na sua alma, olhe para o lado da fé, olhe para o lado da esperança que você tem, olhe para Deus, e como Deus tem cuidado de você e de mim. Sabe por quê? A Bíblia diz simplesmente por uma coisa: não há outro, não há outro. O verso 5 diz assim, que elas estavam olhando para o chão, para a terra, e os anjos perguntaram para elas, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que você busca no sepulcro a vida? Ali é o lugar dos mortos. Porque o ser humano continua procurando o que realmente precisa no lugar errado? Eu gosto de um pensamento que recentemente li, que diz o seguinte: o homem sai de casa, dá uma volta no mundo inteiro e volta para casa para encontrar aquilo que procurava. Você não vai encontrar longe de Deus a felicidade que você procura, nem a paz, nem a esperança, nem o sentido da existência. Nossa maior necessidade, queridos, continua sendo buscar a presença de Deus. Sepultura é um lugar de perda, de dor, de medo, desespero. Mas não é um lugar que Deus quer que nós olhemos, porque ali não é o fim. E a mensagem de Deus para você nessa noite é: não busque no mundo dos mortos a vida. O ser humano continua insistindo em procurar nesse mundo o que ele não vai encontrar. Se você quer vida, e você quer. Se você quer sentido para viver, e você quer. Se você quer ter esperança, você quer. Você não vai encontrar numa sepultura. Ali não é o lugar de Deus. Ali não é o lugar de um filho de Deus. A morte é tratada por Jesus de uma forma muito simples. Foi derrotada e será destruída. Mas este mundo, do ponto de vista de esperança, é uma sepultura. E o nosso olhar tem que ser, como diz a irmã White, acima do miasma, acima da atmosfera dessa mortalha imoral, suja, caída. Olhe por cima. Por quê? Continuamos buscando no mundo dos mortos aquilo que não satisfaz. O verso 6. Ele não está aqui. Como já falei, ali não é o lugar de Deus.
Deus é um Deus vivo. Ele veio morrer, mas não para permanecer na morte. Algumas perdas essa igreja tem tido, eu soube. Como dói o nosso coração. Querido pastor Haroldo, Marluce, como dói. Meu Deus. Mas graças a Deus que nós temos a vitória em Cristo Jesus. A morte não é o destino final, a sepultura não é um destino final. Nós temos que olhar acima, além. Ele está vivo. E Ele está sempre por perto, mesmo quando você está desistindo. Deus está sempre por perto. Irmãos, veja, Jesus, lá em São Mateus 26, diz assim: eu vou ressuscitar e vou para a Galileia, vão para lá. Elas vão para a sepultura. Jesus poderia dizer: tudo bem, eu vou para o lugar que eu marquei. Não é assim que você faria? Eu marquei lá, então eu vou lá. E aí Jesus fica lá na Galileia. E depois Jesus encontraria essas mulheres assim: escuta, eu marquei com vocês lá, vocês não chegaram no horário marcado, no local marcado. Deus não faz assim. A gente dá as mancadas na vida, as cabeçadas da vida, vai para o lugar errado, faz o que é errado. Sabe o que Deus faz? Deus vai aonde a gente está. Mesmo no lugar que Ele gostaria que a gente não estivesse. Deus continua indo atrás de nós. E Deus está sempre por perto. Sempre por perto. Jesus estava ali, vendo aquelas mulheres. Permitiu que os anjos tomassem a forma humana para conversar com elas. Depois Ele mesmo se apresentou. Diz a serva do Senhor: é obra de Satanás inspirar na alma o desânimo. É a obra de Jesus inspirar fé e confiança e esperança. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Queridos irmãos, diz para mim, se você encontrou longe de Deus o que você precisa e o que você procura. Diz para mim se você tem paz longe de Deus. Diz para mim se você tem esperança longe de Deus. Diz para mim se você encontrou razão maior para viver do que Deus e as suas coisas. Diz para mim se você encontrou, porque eu não encontrei. A minha maior luta continua sendo a sua maior luta. Deus e Deus na nossa vida. Mas um Cristo vivo, real, presente. E parece que muitas vezes Deus parece, né? Se afasta, e a gente procura, parece que se reprojeta, e você vai, não é. Deus está sempre por perto, Deus está sempre cuidando. E o ser humano pode se debater, se reunir, como vai acontecer na França, o G20, G7, G1, seja o G que for. Enquanto Deus não intervir nesse mundo decadente, falido, imoral, não haverá solução. Você não vai encontrar no lugar errado, na sepultura das atividades humanas, o que você quer. Em Deus e somente em Deus está a fonte, o propósito e o destino certo. Quem diz que conhece a Deus e não vive nele, tem o pior dos dois mundos. Quem diz que conhece a Deus e não vive em Deus, tem o pior dos dois mundos. O pior dessa vida e o pior porque é o mundo perdido. Verso 7. Importa que o Filho do Homem seja levantado e entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Sabe o que Jesus estava falando através desses anjos aqui? Lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz. Quer vir comigo, diz Cristo, tem uma cruz para você carregar. Quer vir após mim? Tome a sua cruz. Porém, o meu fardo é suave, é leve. Irmãos, aqui não tem glória. Esse mundo não é um parque de diversões. Para o cristão é um campo de batalha.
E a maior batalha acontece aqui dentro. Aqui. Porém, Ele está sempre por perto. O que eu vou falar agora, por favor, eu não estou me dirigindo a ninguém, porque eu conheço vários de vocês, então talvez você esteja pensando, o pastor está falando isso para mim, não é? Lembre-se da cruz. Nós estamos aqui, irmãos, para carregar a cruz de Cristo. O que as pessoas estão buscando na igreja hoje, irmãos, só Satanás para satisfazer. Quem prometeu bênçãos terrenas em lugar de obediência foi o diabo. Quem prometeu a glória humana no monte foi Satanás. Quem prometeu riquezas injustas foi o demônio. Quem falou que adorar a Deus é forma de ser beneficiado foi Satanás. Ninguém mais quer subir ao monte para sacrificar. As pessoas sobem ao monte apenas para receber. Mas esse não é um modelo divino. O modelo divino é Abraão se sacrificando no monte. O modelo divino é Elias se sacrificando no monte. Mas as pessoas estão sendo encorajadas a irem para a igreja para receber benefícios humanos, carnais, e isso é satânico, isso é diabólico. Deus não prometeu isso. Não cobre de Deus o que Deus não prometeu. É sangue, é suor, é lágrimas, mas com Jesus o fardo é suave e é leve, é gostoso, é prazeroso. Quando você, como Paulo, consegue dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, desde que eu esteja com Jesus. O que as igrejas, o que os pastores estão oferecendo, foi o que o diabo prometeu: glória, poder, fama, riquezas injustas. Não estou falando do seu trabalho, da sua prosperidade, dos seus negócios, nada disso. Eu estou falando que o nosso coração não pode estar nisso. Essa não é a proposta de Deus. Importa que eu seja crucificado. Não cobre de Deus o que Deus não prometeu, queridos. Como igreja, nós passamos por muitas dificuldades hoje. Poxa, pastor, nós estamos comemorando os 100 anos da igreja, o senhor poderia pregar um sermão assim mais? Mas, amigos, é tempo de a gente pensar, porque nós não vamos viver mais um milênio nessa terra. Eu não sei quantos anos, e graças a Deus que eu não sei, mas eu sei que o fim está próximo, e essa igreja tem que se preparar para ver Jesus voltar. Não tem uma vez que eu não venha a Curitiba, que eu não entre nessa igreja e não me emocione. Em parte por causa do templo. Mas não é isso. É porque eu vi Deus atuando aqui. E eu quero um dia viver a eternidade com vocês. Eu tenho muita saudade. E muita gratidão. Porque muitas vezes eu vi, e o Gilson Pisato sabe, o irmão Paulo sabe, o Boninho sabe, e os outros que estão aqui sabem. Eu vi Deus dizendo, esse é o caminho. Prepare um templo. Mas dentro desse templo tem que ter gente. Gente para ser salva. E como igreja nós enfrentamos algumas dificuldades. Irmãos, eu estou cansado de explicar para as pessoas o tipo de pastor que eu sou. Estou cansado. Às vezes, quando as pessoas perguntam o que você faz, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar que eu sou pastor. Porque foi feita uma pesquisa de credibilidade. E o índice de pior credibilidade está na classe política. E não é para menos. O segundo índice de pior credibilidade está entre os policiais. E a terceira classe são os pastores. Sabe o que é isso? Sabe que mundo que a gente vive, que esses homens possuídos pelo demônio vão para a televisão oferecer o que Satanás ofereceu para Jesus, e você tem que pregar o contrário.
Não é isso que Deus ofereceu. Não olhe para a sepultura, não olhe para o chão, não olhe para essa terra. Olhe para a cruz e para o céu. Irmãos, quando Satanás oferece a glória, a riqueza, está oferecendo a sepultura. É isso que ele está oferecendo, é morte eterna. Ninguém mais quer subir ao monte para sacrificar. É para receber benefício. O benefício virá e já veio pela cruz e pela parousia, que é o retorno de Jesus. Hoje, como cristãos, estamos tendo dificuldade de educar nossas crianças, as pequenas. Estamos tendo dificuldade de sustentar um casamento difícil, qualquer coisa já. Estamos tendo dificuldade de contentamento, de alegria, com o pouco ou com o muito. Dificuldade de contentamento. Estamos tendo dificuldade nos relacionamentos, porque falta renúncia, falta amor, falta doação. O egoísmo destrói a vida das pessoas. Por quê? Porque nosso olhar ainda está na sepultura. Importa que você olhe para a cruz. Irmãos, quando aquele terremoto aconteceu e aquele facho da glória de Deus brilhou, os guardas, eram guardas especiais da centúria romana, de repente eles viram Jesus sair. Quem era? Quem é que estava saindo da sepultura? Aquele que eles haviam escarnecido, zombado, mofado, cuspido, batido. Aquele que eles haviam crucificado. Aquele que eles haviam dito, desça da cruz, desça. Graças a Deus que ele não desceu. Quem era? Era Deus. Quem é que está cuidando de mim hoje? É Deus. Quem será? É Ele. Só Jesus consegue ser o que era, o que é e o que será. Só Ele é o nosso ontem, a cruz. Só Ele é o nosso hoje, o nosso intercessor. Só Ele é o nosso amanhã, nossa redenção. Por isso o apelo é, olhe para Ele. Olhe para Ele. Essa continua sendo a minha luta. A tua luta. Você pegou a tua lição hoje de manhã e estudou. Pegou a tua Bíblia, meditou. Pegou um capítulo do Espírito de Profecia, meditou. Colocou o teu joelho no chão e disse, Deus, me ajuda a ser teu. Hoje. O ontem se foi, o amanhã não sei se virá. Hoje, um dia de cada vez. É a luta, é o chamado, é o desafio. Aonde você está? Talvez você esteja ao redor de uma sepultura desse mundo. E Jesus gostaria que você já estivesse em outro lugar. Mas aonde você está, Ele está perto. Porque assim Ele é. Que homem é esse, irmãos? Que homem é esse, afinal? Que o ser humano zomba, caçoa, despreza, não reconhece. E Ele continua amando, 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 cuidando, protegendo, salvando, enviando mensagens. 100 anos de história. 4 lugares diferentes. Quantas vidas foram salvas e transformadas? É isso, no final, que interessa, como na última vez que preguei aqui. Sabe o que fica de tudo? O que fica é uma história. O que sobra é uma história. Esses dias um grande amigo meu, assim que Deus me converteu em Florianópolis, um jovem muito querido, um colportor, um menino de Deus. Eu tinha ido tão bem nas vendas da colportagem, a literatura da igreja, eu não tinha condições de fazer as entregas, então ele foi lá e deixou a motinho dele comigo. Um menino muito querido, e esses dias ele foi a Sorocaba me visitar. E ele me contou a história do irmão dele.
Seu irmão, um homem cristão, não muito avançado em idade, cerca de 50 e poucos anos, foi fazer alguns exames de rotina e o médico pediu exames, vários exames, dentre eles exames HIV, e constatou que ele e a esposa estavam com HIV. Mas ele era um homem fiel a Deus e fiel à sua família, apesar de ser, como muitos imaginam que todos são, mas nem todos são, ele era um caminhoneiro, então vivia muito tempo na estrada, na rua. E existe essa ideia de que não sejam tão fiéis assim quanto deveriam. E a sua querida mãe, uma mulher muito cristã e piedosa, chegou e disse para ele: filho, chamou ele à parte e disse: filho, diz só para a mãe, aonde você pecou? E você está com AIDS. Imagina uma cidade pequena, aqui no oeste do Paraná, cidade pequena. E aquele homem precisa olhar por cima e dizer: mãe, eu sou um homem fiel. Eu não sei como eu contraí AIDS e como eu passei para minha esposa, de onde veio isso. Mas eu vou olhar para Cristo, Ele sabe. Mas filho, mãe, eu não tenho pecado para confessar nesse aspecto. Mas o que aconteceu? Ele falou: eu não sei. Houve um acidente uma vez no Ceará, e eu carreguei 3 pessoas ensanguentadas de uma ribanceira para o asfalto. Eu não sei se pega essa doença, diz ele, carregando um corpo de uma pessoa dilacerada, ensanguentada. Ele fez um ato de bom samaritano, eu não sei. Mas o fato é que o resultado estava ali, e ele não conseguiu olhar para outro lugar, a não ser a sepultura. Perdeu o apetite, emagreceu, e começou a sofrer, e a família o trouxe de uma cidade bem pequena do Paraná para Florianópolis, com 30 e poucos quilos, e ele se negava a comer, entrou num quadro depressivo. E ali em Florianópolis, um médico já antigo amigo da família falou: mas nunca foram feitos novos exames? Não. Então foi feito novos exames, enquanto chegava o resultado ele morreu. E os novos exames chegaram, e houve um erro, porque trocaram o nome de um outro casal por esse casal, e ele não tinha AIDS. E a sua esposa está bem? E refizeram os exames, e foi um erro, agora está um problema aí sério, porque ele morreu por uma informação errada. Essa é a vida. Esse é o mundo que a gente vive. Ele morreu em Jesus, descansou em Jesus, consciente. Mas o que sobrou foi isso. Mas Deus conhece. E Ele está sempre por perto. E esse meu amigo contava em lágrimas. Seu irmão dizia: fique tranquilo, você vai me ver na manhã da ressurreição. Eu não consigo mais viver, eu não consigo mais encarar as pessoas, eu não consigo mais voltar para a minha cidade, eu não consigo mais pegar meu caminhão, mas não importa, eu irei para o céu, porque eu não cometi pecado dessa magnitude. E se tivesse cometido, Deus é mais misericordioso para perdoar. Sabe qual é a mensagem da ressurreição de Jesus? Deus está sempre por perto. Satanás quer que você olhe para baixo. Deus continua dizendo: olhe para frente e olhe para cima. Que Deus é esse? Esse é o único Deus que nós temos. E Ele é todo suficiente. Ele é o nosso Salvador. Ele é o teu Salvador. Ele é o meu Salvador. É para Ele que eu quero viver. É nele que eu quero existir. E nele, se necessário for, eu quero morrer. Mas quero morrer como salvo. Porque eu quero ver o seu rosto como salvo, como Maria Madalena, aquelas mulheres dos apóstolos. Não olhe para baixo. Não procure no sepulcro dessa vida o que você precisa, você não vai encontrar. Deus, somente Deus, continua sendo a mensagem da Bíblia. Eu quero chamar o Douglas para cantar. Eu quero que você medite nesse hino. E você pense em Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ele, somente Ele é a única esperança que esse mundo tem.
aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Obrigado, querido Jesus, porque o Senhor sempre está por perto. Às vezes a gente vai no lugar errado e faz o que não deve. Como aquelas mulheres que elas não deveriam ir para a sepultura, deveriam ir para o mar, para celebrar a vitória. Mas o Senhor não as criticou, o Senhor mudou a sua agenda. O Senhor ficou ali, porque o Senhor sempre está por perto. Pai querido, esse mundo irá agonizar ainda, mas em breve nós o veremos, porque o Senhor é, o Senhor era e o Senhor será, porque o Senhor sempre foi. Portanto, sejas tudo em nossa vida, Pai. Não buscaremos porque não encontraremos nesta vida comum e humana, nas realizações carnais, o que a nossa alma anela. Estamos aqui porque queremos Deus e precisamos de Deus. Então,
Querido Jesus, a nossa oração nessa noite é mais uma vez: vem embora conosco. Entra sempre na nossa vida. Porque o Senhor sempre está por perto, mas o Senhor não entra sem autorização. Nós autorizamos, nós pedimos e nós clamamos. Faz morada em nós. Aqueles que passam por lutas, dilemas, dificuldades, medo, insegurança, frustrações, como aquele grupo de pessoas que estavam ali, que olhem para a cruz, que olhem para Jesus Cristo, que não olhem para as coisas dessa vida, porque tudo isso vai passar. Nós devemos olhar única e tão somente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque apesar de não compreendê-lo completamente, nós o amamos do jeito que somos, e nós queremos ser teus aqui, nessa vida e um dia, por toda a eternidade. Por isso, como o Senhor cuidou daquele grupo, cuida de nós. Por favor, vem conosco. Em nome de Jesus. Amém.